Então, nós Sim. vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Eu gostaria de iniciarmos, então, né, ali em cima da questão das boas-vindas a todos, mas eu quero iniciar com uma oração, né, para a gente pedir as bênçãos, as graças do Pai, né? Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem, neste breve encontro de estudos, sintam tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste encontro possamos revelar-te uns aos outros o teu ser e o teu infinito amor. Amém. 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 Muito bem, meus queridos. Então, nós vamos dar início. Eu coloquei aqui só para a gente se localizar um pouquinho melhor, né? O, o livro de Urântia, onde é que a gente está agora trabalhando. Nós estamos no capítulo 3, onde a gente trata da história de Urântia. E dentro desse capítulo, né, que começa no documento 57, a origem de Urântia, e vai até o documento 119, as auto-outorgas de Cristo Micael, depois começa o capítulo 4, que é sobre a vida de Jesus Cristo. E dentro desse capítulo, nós vamos hoje falar sobre a expansão andita no Ocidente, que está no documento 80 deste livro. Então, todo estudo ele está baseado neste documento para a gente ir conversando e debulhando ele. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença, então, de cada um e de cada uma, em especial a Escola Urântia, da UAB, né, da Urântia Associação Brasil, que propicia esses encontros de estudo tão importantes para nós, buscadores do conhecimento e de novas verdades. Lembro que esta apresentação é uma interpretação pessoal e não substitui a leitura do livro, onde cada indivíduo deve colher suas próprias impressões sobre o que os reveladores querem nos passar. E sintam-se à vontade para me interromperem quando desejarem durante a apresentação, para discutirmos juntos sobre dúvidas que de certeza se apresentarão, uma vez que a verdade não é única, mas dinâmica do nosso ponto de vista. Então, qual é os pontos que nós vamos tratar hoje? Né? Na realidade, coloquei os próprios pontos do documento 80. Então, nós vamos falar sobre os adamitas, né, entrando na Europa, lá no começo, as mudanças climáticas e geológicas que ocorreram e que atrapalharam e ajudaram, fizeram a diferença nessa entrada na Europa, no Ocidente, né? O Homem Azul, Cro-Magnon, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. As invasões anditas na Europa, a conquista andita do norte da Europa, os anditas ao longo do Rio Nilo, os anditas das ilhas do Mediterrâneo e os andonitas danubianos, e também as três raças brancas. No final, então, a gente vai falar, né, o que é esta mesclagem toda, tá? Esse documento foi apresentado por um arcanjo de Nébado. Este seria o revelador deste documento, que é muito gostoso de ler, muito, muito prático. Bom, mas quem são estes anditas e objeto do nosso estudo? Semana passada, a Rosângela nos falou disso, né? Só para recordar um pouco, a Rosângela nos colocou que existem 9 raças humanas, né, que o livro considera como raça. Depois houve mesclagens entre essas, né, mas elas não chegaram a se representar uma raça. Mas a primeira delas é a andonita, que vem de Andon e Fonta, né, que são há quase 1 milhão de anos atrás, foram os primeiros seres nativos a terem algum grau de inteligência com capacidade de escolha. Então, Andon e Fonta geraram os andonitas, que por 500 mil anos eram os nativos, né, do planeta. Depois temos as raças Sangipes, que apareceram há 500 mil anos, a vermelha, a amarela, a verde, a azul,
a laranja e a índigo, né? Os reveladores sempre colocam algumas como primárias e outras como secundárias, mas eu acredito que aqui no nosso planeta Urântia, elas são praticamente do mesmo grau, todas elas. Apesar de que o livro inteiro é permeado em, são atrasadas, outras são mais evoluídas, mas como surgiram todas de uma mesma família, eu creio que isso não é tão importante para nós. Então, são 6 raças sanjiques que surgiram de uma mesma família há 500 mil anos, um pouquinho antes do príncipe planetário chegar. Então, tendo estas 6 sanjiques mais a andonita, e a andoniponta, que é a primeira original, veio ainda considerado como raça os noditas, e depois os noditas, então, quem são os noditas? Né? Até coloquei ali embaixo, raça oriunda dos descendentes rebeldes dos conselheiros do príncipe Caligastia. E eles tinham como líder Nod, né? Então, por isso que se diz noditas. E na Bíblia consta também, né? Caim, depois que matou Abel, foi para o norte e se juntou aos noditas, casou com uma mulher nodita. E os adamitas. Quem são os adamitas? São os descendentes da raça violeta, ou seja, de Adão e Eva. Né? Adamitas, de Adão e Eva. E quem são esses anditas que nós estamos estudando tanto hoje? Né? Anditas são, na realidade, a mescla das raças noditas, que são essas que descendem dos rebeldes, dos conselheiros do príncipe, de 500 mil anos atrás, e os adamitas, tá? De Adão e Eva. Essas duas raças, elas, então, se mesclaram e trabalharam juntas, tá? Vocês podem fazer perguntas, eu não enxergo vocês, então vocês têm que sempre se manifestar. Tá ok? Espero que estejam me ouvindo bem. Se alguém tiver alguma dificuldade, por favor. Bom, um pequeno resumo introdutório, né? Embora o homem azul europeu não haja, por si próprio, alcançado uma grande civilização cultural, ele proveu uma base biológica que produziu, né? Quando as suas raças de sangue adamizado, ou seja, que vem de Adão, mesclaram-se com os últimos invasores anditas. Anditas já são uma mistura dos noditas e dos adamitas. Uma das raças mais fortes e capazes de atingir uma civilização dinâmica a surgir em Urântia, desde a época da raça violeta e dos seus sucessores anditas. Tá? Então, os anditas, eles sucedem, né, a raça violeta, que é a de Adão e Eva. Os povos brancos modernos incorporaram as linhagens sobreviventes do sangue adâmico. Tornaram-se misturados às raças sanjiques, lembram, das 6 cores, com um pouco da raça vermelha e da amarela, porém mais especialmente da raça azul. E consideremos ainda que há uma percentagem considerável da linhagem andonita original. Lembram andonita de Andoniponta? Que eram os originais aqui, os nativos, né? Há uma percentagem considerável dessa linhagem, né, em todas as raças brancas, tá? E mais ainda nas raças noditas. Né? O povo de Nod, vocês têm que lembrar que quando o príncipe planetário veio, foi usado, na realidade, o gen do povo andonita, né? De Andon e Fonta. A partir deles que foi criado, então, aqueles 100 seres. Né? Então, eles têm em si já a progênie, a genética dos andonitas. Então, lá nos noditas isso está mais claro ainda. Né? Os adamitas entram na Europa. Vamos ver o que aconteceu. Antes dos últimos anditas serem expulsos do Vale do Eufrates, lembrem que os anditas, gente, então, eles são descendentes de Adão e Eva lá, e lá no Vale do Eufrates, eles andaram se mesclando com várias tribos, né? Porque ali foi 30 mil anos, o centro cultural do mundo era lá. Então, nossa, chegava todas as raças, chegavam os morenos, né, da raça índigo, os mesclados, todos eles passaram por lá. Mas eles depois a gente vai ver isso, mas os adamitas, de Adão e Eva, eles no começo eles se juntaram mais aos noditas, né, que estavam ao norte, até porque parte desses noditas, eles se converteram para Van, né,
E Van foi o que era um dos assessores, né, do príncipe que ficou do lado de Jesus, no caso, né, de Nébata. Então, durante os primeiros tempos da Raça Violeta, a bacia do Mediterrâneo era protegida pelo Istmo de Gibraltar e pela ponte siciliana de terra. O que é isso aqui, gente? Durante os primeiros tempos da Raça Violeta, eu fiquei pensando aqui, mas eu não consegui chegar a uma data adequada, mas eu me lembro que no livro fala que em torno de 4.000 anos depois de terem deixado o primeiro jardim, houve o levantamento das águas, né? E também afundou uma parte ali. Eu acho que foi uma época que a bacia do Mediterrâneo subiu e inundou aquilo tudo, né? Mas, então, quando ele fala que os primeiros tempos da raça violeta, eles conseguiam ir para o oeste, né? Por quê? Porque o istmo de Gibraltar, ele estava fechado ainda, não era ligado com o mar Mediterrâneo. E a ponte da Sicília, também ali entre a Itália, a Europa e a África, era terra. Então, as pessoas e os animais atravessavam ali, tá? Então, havia um comércio marítimo bem primitivo nesses lagos interiores. O Mediterrâneo eram lagos interiores, lagos grandes, lógico, né? Mas os homens azuis do norte, os homens do Saara, que vinham do sul, se encontravam com os noditas, que viviam no extremo oriente do Mediterrâneo, e os adamitas, né? Que são ali do vale né, do Tigre e do Eufrates, mas que vinham até ali do Oriente e vinham para dentro, né, negociar. Então, na parte oriental da bacia do Mediterrâneo, os noditas haviam estabelecido uma das suas mais vastas culturas e penetrado em uma certa medida na Europa do Sul e mais especialmente na África do Norte. Então, ali naquela região, né, que hoje nós temos Israel, Síria, aquela região toda, ela era ocupada pelos noditas que vinham por baixo e por cima, eles iam penetrando na Europa. Tá? Os adamitas entram na Europa. Os sírios noditas andonitas, tá? Ó, o povo sírio já era, né, um povo nodita misturado com os de Andonifonta, né, que eram os originais da região, mas os próprios noditas tinham muita de cabeça avantajadas, ou seja, eles eram baixinhos, atarracados, mas tinham uma cabeça meio grande. Introduziram muito cedo a cerâmica e a agricultura nas suas colônias no delta do Nilo. E também importavam ovelhas, cabras, bois e outros animais domésticos, trazendo métodos bem aperfeiçoados de metodologia, pois a Síria, de então, era o centro dessa indústria. Tá? Então, os noditas ali, eles trabalhavam isso. Por mais de 30.000 anos, o Egito recebeu um fluxo contínuo de quem? De mesopotâmios, tá? Que era onde é que tinha a sede da raça violeta, porque Adão e Eva fizeram da Mesopotâmia o seu segundo jardim, né, do Éden, e dali eles, mesmo tendo cometido a falha adâmica, eles conseguiram ainda se reproduzir, e os filhos deles, enfim, deixaram uma contribuição razoável para a humanidade do sangue violeta. Tá? Então, eles traziam, o pessoal ia para o Egito porque era perto, era mais perto ali. Todavia, o ingresso de grandes números de povos do Saara deteriorou grandemente a civilização primitiva ao longo do Nilo, de tal forma que o Egito atingiu o seu nível cultural mais baixo há cerca de 15.000 anos atrás. Tá? Então, há 15.000 anos, na realidade, por mais que viessem os anditas da Mesopotâmia, os noditas que estavam ali na região da Síria, nesses 30.000 anos, o Egito também recebia um influxo muito grande de pessoas ali da região sul, né, pessoas que fugiram da questão da seca do Saara, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eles iam enchendo aqueles campos lá e se mesclando com esse povo. E no caso aqui, o revelador fala que deteriorou grandemente a civilização primitiva ao longo do Nilo, né? Bom, os adamitas entram na Europa, ainda dentro desse contexto. Pouco houve que impedisse a migração dos adamitas para o oeste. O Saara, olha só que bacana, pessoal.
O Saara era um pasto aberto, repleto de pastores e agricultores. Esses povos do Saara nunca se empenharam na manufatura, até porque, de certo, era mais fácil, né? Criar ovelhas e tal, e agriculturar, do que fazer indústrias, né? Na manufatura não era tão interessante. Eles nem eram construtores de cidade. Era um grupo negro, índico, que trazia uma linhagem muito extensa das raças verde e alaranjada estitas. Lembram que as raças verde e alaranjadas acabaram se mesclando com a índigo lá, né? Porém, estes receberam pouca herança violeta, antes que o deslocamento para cima das terras e a mudança na direção dos ventos úmidos houvesse dispersado os remanescentes dessa civilização pacífica. Então, eles eram bastante pacíficos, tá? Mas eles estavam... O deserto Saara tinha grama, tinha, né, era verde, pastoreavam lá. O sangue de Adão foi compartilhado com a maioria das raças humanas, o revelador disse. Mas as raças miscigenadas da Índia e os povos mais escuros da África, eles não apresentavam atrativo para os adamitas, né? Eles, aqui até fala, ter-se-iam miscigenado livremente com a raça vermelha, não estivesse ela tão distante nas Américas, e com a raça amarela, mas essa era também distante na Ásia e era de difícil acesso. Então, portanto, quando impulsionados para a aventura ou pelo altruísmo ou expulsos do Vale do Eufrates, os anditas naturalmente optavam pela união com as raças azuis da Europa, né? Aquilo era mais atraente para eles, tá? Até eu trouxe aqui para a gente ter uma noção, tá? Eu fui atrás dessa questão da, do deserto do Saara, se você me permite, eu vou mostrar rapidinho. E o que eu achei, o que na realidade eu busquei, é que a ciência, os cientistas, eles dizem que essa questão da aridez da África, e aqui o encontro do mar Mediterrâneo, que subiu e se juntou com o Atlântico e que também fechou aqui a área de terra que era entre a Sicília, aqui nessa região da Itália, né? E fez subir todo o mar Mediterrâneo, inclusive aqui essa imagem, ela mostra um pouco, né? Olha só aqui a entrada aqui, né? Essa região toda aqui ficou inundada, e essa região toda aqui também, né? Hoje tudo é o mar Mediterrâneo, né? E aqui também tem algumas imagens um pouco diferentes, né? E hoje, então, o Mediterrâneo, nessa foto aqui à direita embaixo, ele está bem maior, né? E encheu e se equilibrou. Isso eram mares, eram lagos internos que depois se transformaram no mar. Tá? Mas o que eu queria falar para vocês aqui, vou sair um pouquinho, tá? É que eu achei interessante essa questão de que isso teria ocorrido na última glaciação. Acho que daqui a pouco até vou entrar um pouquinho mais nisso. Mas os cientistas acham, né, hoje dizem que isso deve ter ocorrido há 120 mil anos. O livro de Urântia está falando que isso ocorreu agora, né? 30 e poucos mil anos, porque os anditas já estavam aí. Inclusive, eu já vou passar para vocês aqui, fala que foi uma das maiores catástrofes do mundo, né, que morreu o maior número de pessoas quando o Oceano Atlântico invadiu o Mediterrâneo e subiu as águas. Foi quando morreu o maior número de pessoas no nosso planeta, né? Então, achei muito interessante essa parte, eu busquei, e perdão, deixa eu botar aqui, e esse professor lá dos Estados Unidos, eles estavam, na realidade, buscando onde é que era a Atlântica. Então, eu fui atrás dessas imagens, essas coisas todas vieram dele. Opa, aqui, perdão. E aqui. Esse professor aqui, esse Holden Junk, né, é um PhD de Oklahoma, e ele tem um livro chamado Vermilion Eden, Saara Verde Agora. Então, ele tem umas ideias de tornar o Saara novamente verde, né? Tem umas ideias malucas dele, né? Mas eu fiquei olhando, na realidade,
as montanhas aqui do Atlas, porque o livro fala que houve um levantamento de terra, né, e que provocou isso tudo também. E essas montanhas aqui, elas têm 2.400 quilômetros de comprimento, tá? E as chuvas que entravam aqui não entram mais, elas foram mais para o norte. Porque logo depois também, o que nós vemos? Até já vou, deixa eu ver se eu tenho aqui adiante. Aqui tem as chuvas, por exemplo, os ventos, as correntes do Golfo, né? Então, ela entrava aqui embaixo mais. Por quê? Porque na última era glacial, isso aqui tudo era gelo, tá? E essa era, ela terminou há 12 mil anos atrás, a última, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui que é a Dinamarca, isso aqui estava 1.000 metros abaixo do gelo, tá? Você tinha 1.000 metros, 1.500 metros, aqui para cima era 2.000 metros de gelo, tá? E aí, quando essa glaciação regrediu, foi para trás, há 12 mil anos, né? Esses ventos aqui, eles, em vez de irem para cá, também eles começaram a entrar mais na Europa. E provocou outros problemas, né? Lá era um lugar de pastagens e começaram a crescer árvores, né? Porque começou a chover bastante, né? Então, aqui da África vem ventos secos, aqui em cima vem ventos secos e gelados para a Rússia, mas o que faz chover mesmo é a corrente do Golfo, tá? Do Atlântico Norte, que faz chover nessa região toda, tá? Então, só para a gente ter uma noção. Eu gosto muito dessas coisas assim, né? Então, aqui está o mapa. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Vamos indo adiante, então. Isso vai se esclarecendo também com a apresentação. Os adamitas entram na Europa. Os homens azuis estão dominantes na Europa. Então, né, a raça Sanjica azul estava dominante na Europa. Não tinham práticas religiosas que fossem repulsivas aos primeiros imigrantes adamitas, né, o pessoal de Adão. E havia uma grande atração sexual entre a raça violeta e azul. O melhor dentre aqueles da raça azul considerava uma alta honraria que lhe fosse permitido acasalar com uma adamita, alguém que viesse de Adão e Eva, né? Os homens azuis alimentavam a ambição de se tornarem suficientemente hábeis e artísticos a ponto de ganhar a afeição de alguma mulher adamita. Da mesma forma, a mais alta aspiração de uma mulher azul superior era receber a atenção de uma adamita, né? Então, aos poucos, esses filhos migrantes do Éden uniram-se com os tipos mais elevados da raça azul. Gente, vocês têm que imaginar, isso aqui foi há 20, 30 mil anos atrás, foi as primeiras levas, tá? Aqui nós não temos ainda os anditas, eram os adamitas indo, né, revigorando as suas práticas culturais e, ao mesmo tempo, exterminando sem piedade os traços residuais do sangue de Neandertal, tá? Então, os homens de Neandertal eram uns camaradas mais grosseiros, não é esses aqui que estão aqui do lado. Essa mistura racial produziu uma dúzia ou mais de grupos viris e progressistas de homens azuis superiores, uma das quais vós denominastes como Cro-Magnons, tá? Então, os cientistas nossos hoje falam muito, o Neandertal, o Cro-Magnon, né? Mas os Cro-Magnons eram esses camaradas aqui, tanto é que essa imagem, principalmente essa de baixo aqui, na realidade são ossos encontrados e um fisiologista criou, né, essa imagem que devia ser mais ou menos a imagem desse Cro-Magnon aqui, que na realidade são homens azuis misturados aos adamitas, tá? E foram essas circunstâncias que determinaram os antecedentes da moderna civilização europeia. As mudanças climáticas e geológicas, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão que eu já tinha entrado há pouco. A expansão inicial da raça violeta na Europa foi interrompida por certas mudanças climáticas e geológicas bastante súbitas. Com o recuo dos campos de gelo ao norte, os ventos que trazem as chuvas do oeste, ou seja, do Oceano Atlântico, voltaram-se mais para o norte, gradualmente transformando as grandes regiões de pasto aberto do Saara, tá, em um deserto estéril. Essa seca dispersou os habitantes do grande platô do Saara, que eram morenos e de baixa estatura, de olhos escuros, mas as cabeças eram alongadas, um pouquinho mais alongadas. Tá? Então, dá para entender um pouquinho aqui.
Até eu peguei, né, fui verificar, então a Terra já passou por várias eras. Essa última durou de 26 mil anos atrás, 26 mil anos, tá? Ela durou no período geológico denominado Quaternário. E o período glacial mais recente começou há 21 mil anos atrás e terminou há 11.500 anos atrás, quando houve a grande extinção de animais da crosta terrestre. Olha só, gente, né? A gente, nossa, joga lá para milhares, para milhões de anos, mas recentemente, há 11.500 anos, né, houve esse recuo, o último recuo desse período geológico quaternário, onde é que então as geleiras recuaram mais para o norte e foram parar lá mais lá no Polo Norte, né? Então, né, a gente tem que, na realidade, os cientistas, eles não sabem disso, mas eles pelo menos sabem essa questão aqui, isso aqui eu busquei na ciência atual. Aqui eu já tinha colocado para vocês as massas de ar frio, ar quente, né? Os elementos índigos mais puros, tá? Quando então o Saara virou um deserto, esse povo começou a passar fome, né? Então eles começaram a se dispersar. Aqui fala que os índigos mais puros, eles foram para o sul, para as florestas da África Central, onde é que eles ficaram até agora, né? São aqueles que são os negros que depois foram escravizados, e tal, mais para o sul ali, né? Os grupos mais miscigenados, para que já tinham bastante sangue do verde, do laranja, né, e alguma coisa diferente, eles foram para outras três direções. Uma tribo de superiores, as tribos superiores, que ficavam mais a oeste, né, migraram para a Espanha, já entraram e dali foram para as partes adjacentes da Europa, formando os núcleos das posteriores raças morenas de crânios longos do Mediterrâneo. Então, existe isso, né? A divisão menos progressista do leste do platô do Saara, do outro lado, migrou para a Arábia e de lá atravessou o norte da Mesopotâmia e da Índia, indo para o distante Ceilão. Hoje é o Sri Lanka, tá? Não sei se vocês lembram, aquela ilha, uma ilha grandona que tem bem lá embaixo na Índia, uma ilha bem grande. Aquilo lá é o Ceilão, antigamente se chamava Ceilão, hoje é Sri Lanka, tá? Então, esse pessoal foi para lá. E o outro grupo central foi para o norte e para o leste, para o Vale do Nilo e para dentro da Palestina, tá? Então, eles começaram a pressionar também ali aquele pessoal da Mesopotâmia, todo, e ficou ali perto do Nilo, tá? Aqui até eu peguei também, depois eu vou falar um pouquinho mais, aqui dá para ver, tem uma visão boa, né? Essa região toda, imagina, era verde, tá? Então, um grupo pegou, foi para a Espanha aqui, tá? E formou aqui esses morenos que estão aqui, tá? Outro grupo pegou, atravessou aqui, passou a Mesopotâmia, que é aqui, e foi até na Índia, lá embaixo na Índia tem o Ceilão, né? E o outro grupo ficou por aí, aqui na Mesopotâmia também, né? Então, é interessante. Tá? Ainda sobre as mudanças, nesta época dessas alterações climáticas na África, olha só que interessante isso aqui, ó. A Inglaterra separou-se do continente e a Dinamarca emergiu do mar, ou seja, ela estava abaixo, né? Ela veio para cima. Enquanto o Istmo de Gibraltar, protegendo a bacia oeste do Mediterrâneo, em consequência de um terremoto, deu caminho e solevantamento rápido desse lago interior até o Nilo do Oceano Atlântico. Em breve, a ponte de terra da Sicília submergiu, fazendo do Mediterrâneo um mar e ligando-o com o Oceano Atlântico. Esse cataclisma da natureza alagou muitas colônias de humanos e ocasionou a maior perda de vida por inundações em toda a história do mundo. Eu fico imaginando se em parte, as inundações, né, o dilúvio, não tem muito a ver com essas histórias também, tá? Até acredito que o dilúvio também, porque houve grandes inundações também na Mesopotâmia, mas ali pode ter sido também do degelo, né? Quando começou há 11, 12 mil anos, 15 mil anos atrás, quando foi derretendo o gelo também deve ter criado tremendas inundações
que também teve registros, né, lá porque na época se registrava. Então, esse engolfamento da bacia do Mediterrâneo restringiu os movimentos dos adamitas para o oeste. E o grande influxo de saarianos, pessoal do Saara, forçou-os a buscar saídas para o norte e a leste do Éden. Ou seja, vinha tanta gente de baixo que os adamitas, né, que são os descendentes de Adão e Eva, eles começaram a ir mais para o norte, né, e foram ficando ali próximo do Lago Van, Mar Cáspio, o Mar Morto, e foram entrando lá para o, né, daqui a pouco vai aparecer, mas o Turquistão, né, e dentro daquela planície russa, lá para aqueles campos lá. À medida que os descendentes de Adão deixaram os vales do Tigre e do Eufrates, indo para o norte, eles encontraram barreiras montanhosas e o Mar Cáspio, então, expandido. Deixa eu só mostrar para vocês aqui nessa imagem, se vocês conseguem enxergar aqui em cima, o Mar Cáspio hoje é essa partezinha branca aqui, tá vendo? E essa outra parte, ela hoje é terra, tá? Mas ele era expandido. E aqui logo acima você tem montanhas já, né? Montanhas. Então não era fácil atravessar aqui. Ou você tinha todo esse mar aqui, ou você tinha as montanhas, os montes Urais lá em cima. Esses montes aqui são muito altos aqui entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? São lugares muito altos. Até daqui a pouco eu acho que eu vou poder mostrar para vocês um pouquinho melhor isso, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, o que eles faziam aqui, ó? Hoje é o Mar Cáspio aqui, tá? Se vocês enxergam a minha flechinha, devia ter botado uma coisa maior aqui, mas eles foram entrando aqui. Então, eles, devagarzinho, eles iam colonizando esse lugar. Mas vocês imaginam, tudo a pé, né, pessoal? A pé, ia se mesclando com o povo que tinha, né, que era principalmente os andonitas, que era de Andonifonta, que era o pessoal que estava por aí. Então, deixa eu ver aqui. Isso. O Mar Cáspio, então, expandido. E por muitas gerações, os adamitas caçaram, pastorearam e cultivaram solo nas vizinhanças das suas colônias espalhadas pelo Turquestão, tá? O Turquestão é aquela região de terras que fica do lado direito, para quem olha de baixo para cima, do Mar Cáspio, tá? Ainda tem lá o Turquestão, tá? No entanto, os adamitas entravam na Europa vagarosamente, se expandindo e encontrando a cultura do homem azul, milhares de anos atrasada, né? A cultura do homem azul era muito atrasada em relação à Ásia e à Índia, pois essa região havia estado quase que inteiramente fora do contato da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia ela tinha mais contato com o Oriente do que com o Ocidente até aquele momento, tá? Bom, agora sobre o homem azul Cro-Magnon agora. Os centros aditas de cultura do homem azul eram localizados ao longo de todos os rios da Europa. Hoje, apenas o rio Somme, que fica na França, ali no noroeste da França, corre ainda no mesmo canal que fluía durante os tempos pré-glaciais. Tá? Lembre que há 15 mil anos atrás aquilo foi o gelo recuando. Com relação ao homem azul do continente europeu, mesmo há 35 mil anos, as raças azuis europeias, olha só, 35 mil anos, gente. Vocês lembram que Adão e Eva estavam aqui há 38 mil e poucos anos, né? Há 35 mil anos, as raças azuis europeias já eram um povo altamente miscigenado, ou seja, né, que trazia a linhagem do sangue tanto vermelho quanto amarelo, né? Para quem estudou antes, né, os vermelhos, amarelos, eles há 70, 80, 100 mil anos atrás começaram a se espalhar, o vermelho ir pelo Estreito de Bering para a América do Norte, né, os amarelos ficaram se localizando mais ali, bem no Oriente mesmo. Então, nas terras costeiras do Atlântico e nas regiões da Rússia atual, haviam absorvido uma considerável parcela do sangue andonita, né? E ao sul eles estiveram em contato com os povos do Saara. Tá? Então, os adamitas acabaram se misturando com os nativos, que são de Andonifonta,
e também com as raças Sangite. No sul era mais com o pessoal do Saara. A civilização europeia, nesse período inicial pós-adâmico, foi uma combinação única do vigor e da arte dos homens azuis com a imaginação criativa dos adamitas. Então, vocês imaginam, os homens azuis eram bem robustos e os adamitas muito inteligentes e criativos. Os homens azuis eram uma raça de grande vigor, mas deterioraram em muito o status cultural e espiritual dos adamitas. Por 10 mil anos, a religião na Europa esteve em um nível muito baixo, se comparada ao que estava desenvolvido e era realizado na Índia e no Egito. Os homens azuis eram perfeitamente honestos em tudo que faziam e eram isentos dos vícios sexuais dos adamitas miscigenados, né, praticando a poligamia apenas quando a guerra gerava carência de homens. Então, os homens azuis, eles eram muito mais corretinhos, né, do que aqueles adamitas, ou seja, os que eram de sangue de Adão e Eva, misturados com os andoritas, de Anton e Ponta, né, mas eu acho que por causa da inteligência e tal, né, acabavam se promiscuando um pouco. O homem azul cromagnon. Esses povos cromagnonianos eram uma raça valente e previdente, mantinham um sistema eficiente de educação das crianças, ambos os progenitores participavam desses trabalhos e do serviço das crianças mais velhas era plenamente utilizado. Aqui do lado também, essas duas imagens à direita foram desenhadas por especialistas a partir de crânios que foram achados dessa época. Então, cada criança era cuidadosamente treinada no trato da arte, no trabalho com sílex e na vigilância do cuidado das cavernas. Numa tenra idade, as mulheres já estavam versadas nas artes domésticas e rudimentos da agricultura, enquanto os homens eram já hábeis caçadores e guerreiros corajosos. Tá? Viviam de uma forma bastante ainda primitiva, né? Mas seja bem-vinda, Susan. Os homens azuis foram caçadores, pescadores e coletores de alimentos, né? Eles eram hábeis construtores de barcos e faziam machados de pedra. Então, era o tempo da pedra, da pedra lascada e adiante. Cortavam árvores, erigiam abrigos de toras, parcialmente sob terra e com telhados de peles. E até hoje tem povos, né, que fazem abrigos na Sibéria desse jeito ainda, né? Então, os cromagnons do sul, em geral, viviam em cavernas e grutas. Tá? Eles, na realidade, estavam ali pela Europa toda, tá? Não era incomum, durante os rigores do inverno, que as sentinelas, montando guarda de pé à noite, à entrada das cavernas, congelassem até a morte. Olha só, né? Eles tinham coragem, mas, acima de tudo, eram artistas. A mesclagem adâmica acelerou subitamente a imaginação criativa deles. O auge da arte do homem azul foi atingido há cerca de 15 mil anos, antes dos dias em que as raças de pele mais escura tivessem vindo da África para o norte através da Espanha. Tá? Por volta de 15 mil anos atrás, gente, as florestas dos Alpes estavam se espalhando extensamente. Vocês lembram que começou a chover mais dentro da Europa? E aí aqueles campos começaram a criar florestas. As florestas dos Alpes começaram a... Então, os caçadores europeus estavam sendo conduzidos para os vales dos rios e para a beira-mar, pela mesma correção climática que havia transformado as afortunadas terras de caça do mundo em desertos secos e estéreis. Então, aquele problema de não chover mais lá no Saara, passou a chover muito na Europa, e aí, em vez de campos de caça, começou a ter florestas, né? A floresta negra, enfim, né? Todas essas árvores começaram a crescer muito. Ao mesmo tempo em que os ventos de chuva mudaram para o norte, os grandes pastos abertos da Europa ficaram cobertos de florestas. Essas grandes modificações climáticas, relativamente súbitas, levaram as raças de caçadores da Europa a transformarem-se em pastores e, em uma certa medida, em pescadores e em cultivadores do solo. Né? Então, aqui eu coloquei uma imagem, né? Aqui era campos, como é aqui na Rússia, né? Só que com a grande quantidade de chuvas, começou a dar muita floresta aqui, tá?
O pessoal teve que se recolher mais para perto dos rios, para a praia, e assim por diante, tá? Aqui eu coloquei, ó, olha só os montes que tem aqui na Itália para você atravessar. E aqui também na Espanha, e aqui tem uma parte do cadeia dos Atlas, né, que não deixa entrar chuva, que também chegam a 3.000 metros de altitude, lugares. Essas mudanças, embora resultando em avanços culturais, produziam também algumas regressões biológicas. Durante a era anterior de caça, as tribos superiores haviam se casado com os tipos mais elevados de prisioneiros de guerra, e invariavelmente destruídos os que consideravam inferiores. Contudo, quando começaram a estabelecer-se em colônias, a engajar-se na agricultura e no comércio, eles passaram a poupar a vida dos presos medíocres, transformando eles em escravos, o que criou um problema, né? Esses escravos também se reproduziam entre eles, né? Então, foi a progenie desses escravos que, subsequentemente, deteriorou os cromagnons, né? Esse retrocesso cultural continuou até receber um impulso novo do Oriente, quando a invasão final e maciça dos mesopotâmios varreu a Europa, absorvendo rapidamente o tipo cultural cromagnon e iniciando a civilização das raças brancas, que é o que nós estamos tratando aqui, né? Quando ele fala aqui das últimas invasões maciças vindo da Mesopotâmia, são os anditas, que é o caso do nosso estudo, né? A invasão dos anditas, a expansão dos anditas para o Ocidente. Os anditas espalharam-se na Europa em um influxo contínuo e houveram 7 invasões maiores. As últimas já vieram a cavalo, tá? Em 3 grandes levas. Algumas entraram na Europa pelo caminho das ilhas do Mar Egeu. Tá? O Mar Egeu, ali você sabe que é aquelas ilhas ali da Grécia, ali, né, vai subindo, mas tem bastante morro ali também. Subindo o Vale do Danúbio, então eles cruzavam aquela morraiada toda ali, e iam até o Danúbio. Mas a maioria das primeiras e mais puras linhagens, ela migrou para o noroeste da Europa, pelas rotas do norte, atravessando as terras de pasto dos rios Volga e Don, ou seja, lá pela Rússia, gente, tá? O rio Volga e o Don é por lá. Entre a terceira e a quarta invasão, uma horda de andonitas, vinda do norte, entrou na Europa provindo da Sibéria, pelo caminho dos rios russos e pelo Báltico, né? O Báltico é aquela região ali da Croácia, né? Eles foram assimilados imediatamente pelas tribos anditas do norte. As primeiras expansões da raça violenta mais pura foram muito mais pacíficas do que as dos seus descendentes anditas posteriores. Vocês têm que lembrar que, no começo, vinham os anditas, que eram de Adão e Eva, e eles eram mais pacíficos, né? Só que, no final, agora, sobre isso que nós estamos tratando, esses anditas, deixa eu ver. Dá para admitir ali a Susan, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu só voltar aqui, perdão. Essa terceira e quarta invasão, uma horda de andonitas, vinda do norte, né? Veio pela Sibéria ali e desceu, mas foi logo absorvida pelos anditas do norte ali, tá? E a primeira expansão da raça violeta mais pura, então eles eram mais pacíficos. E eram amantes da conquista, amantes semi-militarizados e amantes das conquistas. Os adamitas eram pacíficos, mas os noditas, beligerantes, lembram disso? Os noditas são aqueles que que se aliaram à Caligástia, né? Se aliaram à Caligástia. E os adamitas são os que vieram de Adão e Eva, então eles eram mais pacíficos. Mas os anditas que nós estamos conversando, na realidade, são uma mistura dos adamitas de Adão e Eva e dos noditas do povo de Nod. A união dessas raças, mais tarde misturadas, as raças sanjiques, produziu os competentes e ativos anditas que fizeram verdadeiras conquistas militares. Tá?
Mas o cavalo foi o fator evolucionário que determinou o domínio dos anditas no Ocidente, gente. Lembram? O cavalo deu aos dispersivos anditas a vantagem até então inexistente da mobilidade, capacitando os últimos grupos de cavaleiros anditas a progredirem rapidamente pelo Mar Cáspio para invadir toda a Europa. Então, todas as ondas anteriores anditas, elas se movimentavam devagar, elas iam a pé, não tinha tendência de desagregar-se, mas essas últimas, né, quer dizer, elas tinham a tendência de desagregar-se, ou seja, eles chegavam a pé, devagarzinho, e conversavam com o povo que já estava ali, acabavam ficando uns ali, se misturando, mas quando começaram a invadir a cavalo, era uma invasão de grupos coesos, conservando a mais alta cultura que eles já vinham trazendo junto, porque eles eram mais inteligentes, né? Todo o mundo habitado, afora a China e a região do Eufrates, havia feito um progresso cultural muito limitado durante 10 mil anos, quando os rudes e rápidos cavaleiros anditas surgiram entre 7 e 6 mil anos antes de Cristo. À medida que avançaram para o Ocidente, através das planícies russas, absorvendo o que de melhor havia do homem azul e exterminando o pior. As raças se amalgamaram a um único povo. E esses foram os ancestrais dos chamados raças nórdicas, os antepassados dos povos escandinavos, alemães e ingleses, anglo-saxões. Tá? Isso aqui eu achei uma parte que eu achei muito interessante, né? Então, em torno de 6, 7 mil anos atrás, houve essas invasões desses povos anditas, que se misturaram com o que já tinha ali de homens azuis, que já era uma miscigenação, né? E esses, então, formaram essa raça dos alemães, dos ingleses e escandinavos. Não tardou muito para que as raças azuis superiores tivessem sido totalmente absorvidas pelos anditas, em todo o norte da Europa. Apenas na Lapônia, né, terra do Papai Noel, eu botei ali, e na Bretanha, na França, o andonita mais antigo conservou algo como identidade. Então, pessoal, a Lapônia é aqui em cima, tá? Perto da Finlândia, aqui, ó. É lá na Conchinchina, lá em cima. Então, aqui, os andonitas andam e fonta, lembram? Até hoje a gente fala que os esquimós são os que mais detêm ainda a genética dos andonitas. Pois é que eles são ali da Lapônia e dali pularam para diante ainda, tá? E aqui na Bretanha, o que é a Bretanha? Você estava achando que era Grã-Bretanha, não. A Bretanha é esse lugar aqui, na França, né, que fica para fora aqui um pouco, e aqui também, certo se seguraram, porque aqui tem o rio Somme, aquele que nós falamos, né, que era o único que manteve o valo depois que o gelo regrediu aqui todo, né? Tá? Bom, vamos adiante então. Aqui, tá, eu ia colocar aqui, ó, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, o Monte Elbrus tem 5.642 metros. Gente, é alto aqui, tá? Então, por isso, no começo, quando o Mar Cáspio ia seguir até aqui em cima, tá? Eles não conseguiam atravessar muito fácil. Aqui tem os Montes Urais, que também tem 2.500 quilômetros de comprimento. Tá? Era difícil, eles eram empurrados para o norte, mas, né, depois eles começaram a entrar nessas planícies aqui, nesses planaltos, e começaram a invadir a Europa aqui pelo norte. Tá? Planície germano-polonesa, então aqui eles brigaram. Né? Deixa eu ler aqui mais um pouquinho que vocês vão entender melhor. Durante 3 mil anos, olha só isso, a sede militar dos anditas do norte localizou-se na Dinamarca. Né? Vocês conseguem? Deixa eu pegar aqui. A Dinamarca é esse aqui, ó. Tá? Aqui em cima, aqui é a Alemanha, e a Dinamarca é esse pedaço aqui para cima, certo? Então, por 3 mil anos, os anditas comandaram as invasões todas daqui. Aqui que é a sede deles. A Dinamarca. Tá? Para assumir, então, a questão, tá? A sede militar dos anditas no norte. Desse ponto central saíram as sucessivas ondas de conquistas que se tornaram cada vez menos anditas e cada vez mais brancas.
Porque essa mistura toda começou a criar um povo branco, pois o passar dos séculos testemunhou a miscigenação final dos conquistadores mesopotâmicos com os povos conquistados. Enquanto o homem azul havia sido absorvido no norte e finalmente havia sucumbido aos ataques da cavalaria branca, que penetrou no sul, as tribos da raça branca misturada, agora já estamos falando em raça branca, que avançavam, encontraram uma resistência obstinada e prolongada dos cromagnons, mas a inteligência superior dos anditas superou, né? Sempre crescente, por reservas biológicas, capacitaram-nos a extinguir completamente a raça antiga. Com os cromagnons, eles ficaram ainda se segurando ali na França, né? Mais no sul da França. Até fala aqui, ó, lutas decisivas entre o homem branco e o homem azul foram travadas no Vale do Somme. Ali, a flor da raça azul enfrentou amarga e renhidamente os anditas, que progrediam na direção sul. E por mais de 500 anos, esses cromagnanos defenderam com êxito os seus territórios. Olha só, gente. Por 500 anos, eles ficaram segurando os anditas do norte, antes de sucumbir à estratégia militar superior dos invasores brancos. Thor, já ouviram falar do Thor? O comandante vitorioso dos exércitos do norte, na batalha final do Somme, tornou-se o herói das tribos brancas do norte e, mais tarde, foi reverenciado como um deus por alguns deles. Então, o mito de Thor, a história de Thor, o Thor é um andita, né? Claro, já branco, né? Que vem das raças do norte ali. Que depois alguns se transformaram em deus, né? Hoje tem histórias mil, né? Dele. As fortalezas do Homem Azul, que perduraram por mais tempo, estavam no sul da França, mas a última grande resistência realmente foi ali ao longo do rio Somme, né, que fica mais para cima um pouco ali de Paris para o noroeste. Né? A conquista seguinte progrediu por meio da penetração comercial, aí começou pela pressão populacional ao longo dos rios, por meio de contínuos relacionamentos, de ordem matrimonial, por conquistas. Quando o Conselho Tribal dos Anciões Anditas, ó, isso aqui é interessante, gente. Quando o Conselho Tribal dos Anciões Anditas determinava que um prisioneiro inferior era incapaz, ele era por meio de uma cerimônia elaborada, entregue aos sacerdotes xamãs que o acompanhavam ao rio e ministravam os ritos de iniciação aos felizes territórios da caça. O afogamento letal. Matava o cara. Desse modo, os brancos exterminaram rapidamente os que não eram absorvidos e exterminaram os homens adultos. Tá? Então, o cara era levado para uma cerimônia para os felizes territórios de caça e era afogado. O homem azul, Cro-Magnoniano, constitui a base biológica para as raças europeias modernas, mas eles sobreviveram apenas depois de absorvidos por estes últimos vigorosos conquistadores da sua terra natal. A linhagem azul trouxe muita robustez e muito vigor físico às raças brancas da Europa, mas o humor e a imaginação das raças híbridas dos povos europeus derivaram dos anditas, ou seja, lá de Adão e Eva, misturado com os noditas, né, que a inteligência, a imaginação, o bom humor vinha por lá, porque as tribos sanjiques eram meio sérias, né, não estavam muito realizadas, não. E os andonitas mais ainda. Né? Essa união do andita com o homem azul resultou nas raças brancas do norte, produziu uma queda imediata da civilização andita, um atraso de natureza transitória. Finalmente, isso aqui nós estamos falando de mais tempo atrás, tudo, né? E, finalmente, a superioridade latente desses bárbaros do norte manifestou-se culminando na civilização europeia atual. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, as raças brancas em evolução eram predominantes em todo o norte da Europa, incluindo a Alemanha do Norte, norte da França, as Ilhas Britânicas. A Europa Central, durante algum tempo, ainda foi controlada pelo Homem Azul e pelos andonitas, né, de cabeça redonda.
Esses últimos habitavam principalmente o Vale do Danúbio e nunca foram, em realidade, inteiramente desalojados pelos anditas. Esses andonitas, gente, eles ficavam naquelas montanhas, tá? Ah, ali naquela região para baixo, para o sul do Danúbio, né? Então, esse povo ficava escondido naqueles morros. Inclusive, hoje a ciência fala de uma raça alpina, né? Dos Alpes. Então, essa raça alpina dos Alpes, na realidade, são os andonitas de Andon e Fonda, tá? Que ficaram ali, naqueles cantos ali, né? Nunca se misturaram muito, mas até hoje acho que temos lá ainda, tá? As cabeças redondas ainda. Ah, aqui eu só botei uma imagem, né, que faz uma coisa da ciência, né? Um homem cromanhão, ele chegava a quase 1,90 m, né? O Neandertal, que era um cara mais grosseirão, e tem o Heidelberg. Na realidade, tem um monte, né, que eles estão classificando, né? Mas o Cromanhão seria o homem azul da Europa, que depois acabou se misturando com os adamitas e os anditas, tá? Agora vamos para baixo, né? Vamos ao longo do Rio Nilo, vamos ver o que aconteceu para aqueles lados lá. Desde os tempos das últimas migrações anditas, a cultura esteve em declínio no Vale do Eufrates. Saiu todo o povo lá que era descendente de Adão e Eva, e os outros foram tomando conta lá, né? O pessoal vindo da região do Irã, ali, né? E o centro imediato da civilização deslocou-se para o Vale do Nilo. O Egito tornou-se sucessor da Mesopotâmia como sede do grupo mais avançado da Terra. Lembram que quando Jesus esteve aqui, né, o Egito lá, a região lá era realmente o centro da cultura, né? E os gregos também, já vamos falar deles também. O Vale do Nilo começou a sofrer de inundações um pouco antes dos vales da Mesopotâmia. Entretanto, saiu-se muito melhor. Tais contratempos foram compensados pela corrente contínua de imigrantes anditas, que vinham lá da Mesopotâmia, né? Assim, a cultura do Egito, embora seja derivada realmente da região do Eufrates, pareceu ir adiante. Contudo, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, durante o período das inundações da Mesopotâmia, havia 7 grupos distintos de seres humanos do Egito. Todos eles, exceto um, tinham vindo da Mesopotâmia, ou seja, era um pessoal bem evoluído. Quando ocorreu o último êxodo do Vale do Eufrates, lá da Mesopotâmia, o Egito foi afortunado em receber os hábeis artistas e artesãos. Tá? Esse pessoal mais elevado, os artesãos anditas, sentiram-se em casa, pois eram acostumados com as inundações, irrigações e estações secas da vida ribeirinha. E o Nilo tinha os mesmos problemas, né? Apreciaram a posição protegida do Vale do Nilo, onde ficariam bem menos sujeitos a ataques e invasões, que eles já sofriam bastante lá no Eufrates, né? E acrescentaram muito a habilidade dos egípcios com metalurgia. Eles trabalhavam no minério de ferro, que vinha do Sinai, enquanto que quando eles estavam lá no Eufrates, vinha do Mar Negro. Então, aqui é só para... Eu coloquei ainda um pouquinho de imagens aqui, o Vale do Nilo, né? Alexandria, né? E aqui é mais estilizado, né? Não é bem correto, mas só para você ter uma ideia melhor também, né? Eu já vou mostrar um pouco mais para vocês. Aqui eu acho que fica um pouco melhor. Até essa imagem aqui, essa aqui aqui era aqui em cima até fala, né? O reino egípcio, aqui tinha os hititas, os assírios, né? E os mesopotâmios, né? Que é a Babilônia. Esse traçado vermelho aqui seria a caminhada do Abraão, né? A rota feita por Abraão. Ele era de Ur, lembra? Abraão era de Ur. E aí ele veio até aqui que ele conheceu Melquisedeque, né? Então, que tratou dele aqui na região de Jerusalém, que é a Jerusalém, né? A cidade de Salém, na época era Salém, se juntou com a outra. Isso tudo era junto, aqui com o Egito, então. Jesus também, né? Fugiu aqui de Jerusalém, de Belém, né? Jericó, e veio aqui, né? Fugiu
assassinaram as crianças. Bom, vamos adiante. Os egípcios reuniram muito cedo as deidades municipais em um elaborado sistema nacional de deuses. Né? Então, desenvolveram uma teologia extensa e possuíam um sacerdócio igualmente extenso, mas opressivo. Vários líderes diferentes buscavam reviver os remanescentes dos primeiros ensinamentos dos setitas. Lembram dos setitas, né? Os setitas são uma progenie do Sete, que era o primeiro filho do segundo jardim de Adão e Eva, que acabou assumindo essa questão espiritual mais, né? Então, criaram os setitas. Os anditas construíram as primeiras estruturas de pedra no Egito. Isso é uma outra questão que a gente sempre se perguntava, puxa, como é que esses malucos conseguiram construir aquelas pirâmides lá? A primeira e a mais bela das pirâmides de pedra foi erigida por Imhotep. Claro que os filmes aqui, né, o Imhotep é uma múmia, né, aliás, ele foi mumificado também, então ele existe, foi registrado, mas os filmes ficam fantasiando. Mas esse Imhotep, ele era um andita, ele era um gênio da arquitetura andita. Quando serviu como primeiro-ministro, as edificações anteriores haviam sido feitas com tijolos, e embora muitas estruturas de pedra houvessem sido erigidas em partes diferentes do mundo, essa era a primeira no Egito. Então, esse Imhotep, ele era um engenheiro. Inclusive, ele é considerado o pai da arquitetura hoje, né? Porque foi o primeiro arquiteto, e está registrado na história do Egito isso. Essa época brilhante da cultura foi interrompida bruscamente por guerras internas ao longo do Nilo, e o país foi logo invadido, como o fora na Mesopotâmia, pelas tribos inferiores, inóspitas da Arábia, e pelos povos do sul. E, resultado disso, o progresso social esteve como contínuo declínio por mais de 500 anos. Né? Essa aqui é uma carinha do Imhotep que montaram, né, o desenho dele, e essa aqui foi a pirâmide, não é das 3 de Gizé, é uma outra anterior, mas foi construída com pedras. Né? Durante o declínio da cultura da Mesopotâmia, uma civilização superior perdurou por algum tempo nas ilhas do leste do Mediterrâneo. Então, aqui nós estamos agora falando, né, saímos do Egito e estamos indo para as ilhas do Mediterrâneo, tá? Lembre agora Creta, né? Aproximadamente em 12.000 anos antes de Cristo, uma brilhante tribo andita migrou para Creta. Essa foi a única ilha colonizada tão prematuramente por esse grupo superior, e passaram-se quase 2.000 anos antes que esses descendentes de marinheiros se espalhassem pelas ilhas vizinhas. Então, 12.000 anos atrás, uma tribo andita, né, que é já uma tribo misturada dos adamitas e noditas, né, foi para Creta e ficou 2.000 anos lá, né, se desenvolvendo lá antes de ir para as outras ilhas. Esse grupo era composto de anditas de crânio estreito e de pequena estatura que se haviam mesclado por casamento com a divisão vanita dos noditas do norte. Aqui que está aquela divisão vanita que eu comentei antes, né? Então, para quem não sabe, Van era o líder, né, dos conselheiros do príncipe que não aderiu à rebelião de Lúcifer. Nod era o que tinha aderido, tá? Criou toda uma raça lá, um povo. Mas o Van, ele se manteve lá perto do Mar Cáspio, inclusive tem um lago ali na Turquia, daqui a pouco vou mostrar, que se chama Lago de Van, em função dele, né? Então, era um grupo de noditas que se bandeou para o lado de Van, e foram eles, inclusive, que ajudaram depois Adão e Eva no primeiro jardim, né? Todos tinham estaturas abaixo de 1,80 m e haviam sido literalmente expulsos do continente pelos seus companheiros maiores e inferiores. Esses imigrantes em Creta eram altamente hábeis na arte de tecelagem, metalurgia, cerâmica, encanamento, uso de pedra como material de construção. Eles faziam uso da escrita, inclusive, gente, né? E continuaram como pastores e agricultores. Quase 2.000 anos depois da colonização de Creta, eles ficaram ali, um grupo dos descendentes de Adamson, de estatura elevada,
chegou à Grécia, pelas ilhas do norte, vindo quase que diretamente do seu lar nos planaltos da Mesopotâmia. Esses progenitores dos gregos foram levados para o ocidente por Sato, um dos descendentes de Adamson e de Rato. Então, para quem é novo, né, no livro, Adamson foi o filho mais velho de Adão e Eva do primeiro jardim. Tá? Foi o primeiro que nasceu aqui nesse planeta de Adão e Eva. E o Adamson, ele era casado, ele tinha um monte de filhos, 50, 60, 30, 40, 50 filhos, só que toda a mulher dele, e como todos os filhos dele, resolveram voltar, né? Eles morreram logo que houve a falha adâmica, foi disponibilizado para quem quisesse não ficar aqui, né? Que pudesse voltar. Eles morreram todos, e foi um grupo grande, acho que em torno de 70% a 80% dos descendentes de Adão e Eva, e Adamson, que era o filho mais velho, ele resolveu ficar com o pai, encarou, né, toda a missão de Adão e Eva, e foi junto com ele para o segundo jardim, só que ele não se contentava muito em ficar lá, e depois de um tempo ele seguiu para o norte, lá para perto do Mar Cáspio, naquela região lá, e lá ele encontrou Rata. Rata era a última descendente pura dos Noditas, daquela turma que tinha vindo com o príncipe, né, Carigastia, e que ficaram por 460 mil anos, né, desenvolvendo a raça Nodita, e a Rata era a última pura. E ela acabou casando com Adamson, né? Foi então a segunda mulher dele, e eles começaram a ter filhos, e alguns filhos até eram diferentes, inclusive tinha filhos que nasciam e eram invisíveis para os outros, né? E essa foi a segunda, como é que dizem, as criaturas intermediárias, né? Tem as primeiras e as segundas, eles geraram aí um grupo bastante grande, de 1.500, quase 2.000 criaturas dessas que hoje trabalham no planeta, nos ajudam muito. Né? Então, esse Sato, que era um descendente de Adamson, levou esse pessoal para aquela região, né? Colonizou ali para a Grécia, e eles eram altos e começaram a se misturar, e realmente, né, é um grupo que finalmente se estabeleceu na Grécia, consistia de 375 dos povos selecionados e superiores que faziam parte do fim da segunda civilização adamsonita. Estes filhos mais recentes de Adamson traziam as linhagens, então, mais valiosas das raças brancas emergentes, de uma ordem intelectual elevada. Eles eram fisicamente considerados os mais belos dos homens desde os dias do primeiro Éden. Tá? Então, até botei aqui uma estátua, né, do pessoal que seria, né, os modelos de físico, né, biológicos, belos homens e mulheres, um homem e uma mulher. Dentro de pouco tempo, a Grécia e a região das ilhas do Mar Egeu, que fica ali para cima de Creta, ali aquelas ilhas todas, é o Mar Egeu. Tá? Sucederam à Mesopotâmia e ao Egito como centro ocidental do comércio, arte e cultura. Porém, como se deu no Egito, de novo, praticamente toda a arte e ciência do mundo egeu vinha da Mesopotâmia, exceto pela cultura dos ancestrais adamsonitas dos gregos. Tá? Então, os gregos bonitos, né, aquelas coisas, era desse pessoal do Adamson, que era o filho mais velho de Adão e Eva, do primeiro jardim, e que ficou e casou a segunda vez e ajudou na deixar a genética, né, da raça violeta para o nosso planeta. Toda a arte e todo o gênio desses povos ulteriores são um legado direto às posteridades de Adamson, o primeiro filho de Adão e Eva, que está só repetindo, e da sua extraordinária segunda esposa, uma filha descendente direta da assessoria nodita pura do príncipe Carigastia. Não é de admirar-se, vendo as suas tradições mitológicas, que os gregos descendem diretamente dos deuses e de seres supra-humanos. Tá? Então, é dali mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que aqui eu só... bom, aqui o Mar Egeu é aqui, gente, tá? Então, as ilhas, aqui está a ilha de Creta, aqui que o pessoal ficou quase 2.000 anos, né?
Mas ele vinha gente daqui, ó, vinha gente daqui, vinha gente dali, né? Depois aqui a Grécia, então, Atenas, né? E aqui eu só queria mostrar para você, esse aqui é o Lago Van, ele fica na Turquia hoje, tá? Ele fica na região que os curdos estão dizendo que é deles, tá? Que os curdos, eles estão brigando, que é o Kurdistão, que eles querem, que é o lugar de a morada deles, né? A gente usa essa extensão, estão, na realidade, vem aí do árabe, mas ela quer dizer lugar onde se mora, né? Aquele povo mora. Então, esse aqui é o Lago Van, gente, tá? Onde é que está marcado aqui. E esse Van vem desse nome aí, tá? E aqui os curdos estão sempre brigando, mas esse é o Lago Van. Aqui até tem umas imagens do Lago Van, muito bonito lá, né? Aqui tem umas imagens do lado direito. Depois, se quiserem assistir, né, essa palestra vai ficar disponível. A região do Egeu passou por 5 estágios culturais distintos, tá? Cada um menos espiritualizado do que o precedente, ou seja, a coisa começou a degringolar. A última era gloriosa da arte pereceu sob o peso da mediocridade descendentes, medíocres descendentes, rapidamente multiplicados dos escravos danubianos. Na realidade, os gregos traziam escravos do rio Danúbio lá em cima, né, e traziam para baixo, e isso causou uma degeneração, porque aquele pessoal era mais primitivo, eram descendentes de Andon e Fonten. Durante a cidade em Creta, o culto da mãe entre os descendentes de Caim atingiu o seu auge. Esse culto glorificava Eva na adoração da grande mãe. As imagens de Eva estavam em toda parte. Milhares de santuários públicos foram erigidos em toda a Creta e na Ásia Menor. Esse culto da mãe perdurou até tempos de Cristo. Mais tarde, incorporou-se na primitiva religião cristã, glorificando a adoração a Maria, a mãe terrena de Jesus. Tá? Então, aqui a gente entra em discussões outras agora. Por volta de 6.500 a.C., já havia ocorrido um grande declínio da herança espiritual andita. Os descendentes de Adão encontravam-se extremamente dispersados, né, para tudo que é lado e misturados com outro pessoal. E essa decadência da civilização andita, né, junto com o desaparecimento dos seus padrões religiosos, deixou em condições deploráveis a raça espiritualmente empobrecida do mundo. Talvez em função dessa questão aqui, 6.500 a.C., que os Melquisedeques resolveram vir, né, para, provavelmente nessa época já estava meio decidido que Jesus faria sua auto-outorga aqui, né, Micael de Neto. Aqui eu só botei um mapa ainda da região do Mar Egeu, as ilhas, né, a Grécia Antiga, ela estava dentro desse pontilhado, tá? Então, ela abrangia aqui essa costa, né, para cá. Aqui, muitos nomes aí que vocês vão ver na Bíblia também, Tessalônica. Tá? Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, as 3 linhagens mais puras dos descendentes de Adão estavam na Suméria, outra parte na Europa e a terceira na Grécia. Então, esses eram os 3 lugares onde é que os anditas estavam mais presentes, ou seja, as linhagens mais puras. Na Suméria, né, ali no norte da Mesopotâmia, os sumérios, no norte da Europa, aquela turma que entrou pela Rússia lá em cima, e a terceira na Grécia. Toda a Mesopotâmia deteriorava-se vagarosamente. Tá? Então, pulando aqui um pouco. Nesta época, outra grande colônia da Mesopotâmia estabeleceu-se no Mediterrâneo. Teve mais uma turma que veio da Mesopotâmia e entrou para dentro do mar Mediterrâneo e foi parar ali na região de Cartago. Já vou mostrar para vocês onde é que é. Cartago, gente, é aqui, ó. Onde é que é a Tunísia hoje. Tá? Então, uma turma veio ali da Mesopotâmia, onde é que é? Acho que não está aqui, mas atravessou aqui, provavelmente veio até aqui, tá? Nessa região aqui. E no norte da África, grandes números de indígenas entravam na Espanha também. O pessoal ia subindo lá, muitos mesclaram-se lá na Suíça, né, e depois formaram aí a Itália, né, as ilhas do Mar Egeu, esse pessoal tudo também foi se mesclando ali. Quando o Egito seguiu a Mesopotâmia, em declínio cultural, muitas das famílias mais capacitadas fugiram para Creta e mais tarde para a Grécia. Ou seja,
os seres mais inteligentes, de uma certa época, foram parar na Grécia. Os gregos não eram apenas grandes instrutores e artistas, mas eles também eram maiores comerciantes e colonizadores do mundo, né, naquela época. Antes de sucumbir àquela maré de enchente de gente que vinha de tudo que é lado e tal, eles perduraram bastante tempo, migraram para o oeste, toda a Europa ali, né, e foram formando esse povo todo. Tá? Os povos andinos do Vale Eufrates migraram para o norte, até a Europa, onde se misturaram com os homens azuis, nós já tínhamos visto isso também, né? E esses dois ramos da raça branca estiveram ainda e estão bastante separados pelos sobreviventes braquicéfalos, cabeça achatada, né, que é a raça alpina, né, que é aquela que eu falei antes, que na realidade é uma mistura que tem maior sangue andonita, tá? Que vivem ali aquelas montanhas dos Alpes, né, são as cabecinhas chatas. Né? O pessoal mais baixo, atravessado, de cabeça mais larga do que comprida, assim, né? Esses descendentes de Andon e Fonta, né, estavam dispersos pela maior parte das regiões montanhosas ali da Europa. A gente vai falar sobre isso. Os antigos hititas, isso aqui é interessante, eram originários diretamente da linhagem andonita. Tá? As suas peles pálidas e as cabeças amplas eram típicas daquela raça. Os ancestrais de Abraão tinham essa linhagem. E ela contribuiu muito para a aparência fisionômica característica dos descendentes judeus, posteriormente. Ainda que tendo uma cultura e uma religião derivadas dos anditas, falado a língua dos andonitas. Ou seja, os judeus, né, a língua judia ali, ela tem mais origem nos andonitas, lá de Andon e Fonta, né, aquela bem antiga, né, pessoal. Aqui tem os andonitas danubianos, as tribos que moravam em casas erigidas sobre pinotes e em pranchas e troncos, sobre os lagos da Itália, da Suíça e do sul da Europa, eram os postos avançados das migrações africanas, o pessoal egeianas, que vem do Mar Egeu, e mais especialmente os danubianos. Tá? Então, era costume, que eu tenho alguns museus ainda na Europa que apresentam como é que eram as casas antigamente, tipo umas palafitas assim, né? Mas era assim antigamente, tá? Os danubianos eram andonitas, tá? Ou seja, Andon e Fonta, lembra? Tá? Até acho que a língua deles é um pouco diferente, né? Eu acho muito difícil, eu falo alemão um pouco ainda, mas o alemão mais do norte, né? E o alemão do sul eu não consigo entender deles lá, né? Que é na região do Vale do Danúbio lá. Os danubianos eram andonitas, lavradores e pastores que haviam chegado à Europa passando pela Península Balcânica. A Península Balcânica, gente, é isso aqui, ó. Botei na flechinha aqui, ó. Mas é essa amorraiada aí, ó. Aqui tem a Grécia aqui embaixo, mas a Península Balcânica é esse sudeste europeu, tá? Eram bons de cerâmica, cultivavam a terra, preferiam viver nos vales, né? Que diz que a colônia danubiana que foi mais longe chegou na Bélgica, em Liege. Né? Aqui até coloquei, né, que o rio Danúbio, aqui tem se vocês conseguem enxergar, está vermelho aqui, ó, ele é muito extenso. Ele nasce aqui nos Alpes, bem na parte ocidental, e aí, do lado norte dos Alpes, ele vai indo, se enfiando, ele desce lá no Mar Morto, no Mar Negro. Né? Ele entra lá no Black Sea, no Mar Negro. Tá? Então, esse povo todo está... que fala, a grande parte da Europa Central achava-se assim logo colonizado por esses tipos mistos das raças de braquicéfalos brancos que praticavam a adoração materna e o rito religioso de cremar os mortos. E este hábito, dessa adoração da mãe queimar os mortos, ele fez com que, né, até falo aqui, que não se acha muito resquício desse pessoal. Por quê? Porque eles queimavam os corpos. Tem as símbolos ainda, né? E eles acham mais coisas dos Neandertal, que viviam e não queimavam os corpos, que viviam em cavernas, do que eles estão achando dos Cro-Magnon, né? Que são os que realmente fizeram a coisa acontecer. Então, aqui, só terminando agora, as combinações raciais da Europa, elas podem ser generalizadas em 3 raças brancas. Tá? Uma delas, a raça branca do norte,
seriam os nórdicos, né, que constituem primariamente o homem azul, mais o andita, mas também trazia, né, sangue dos vermelhos e dos amarelos, bem antigos, e dos andonitas, claro, e os andonitas sempre estão juntos. A raça branca do norte, assim, incorporou esses 4 entre as linhagens humanas mais desejadas, ou seja, o sangue andônico, que é a andonifonta, que era considerado bom, né? O sangue vermelho e amarelo, que é para ser das linhas sangíticas primárias, né? E o sangue dos noditas, os anditas, no caso, que é a Abon, mais de Nod, e mais né, esse pessoal, então, os Nod típico primitivo era doricéfalo, ou seja, a cabeça mais comprida, né? Alto e louro. Contudo, já há muito tempo essa raça tornou-se profundamente mesclada e todas as ramificações dos povos brancos. Então, isso não é mais uma característica daquele pessoal lá. A cultura primitiva da Europa, que foi encontrada pelos invasores nórdicos, era a dos danubianos em retrocesso, misturada ao homem azul. Né? Então, a cultura nórdicas dinamarquesa, danúbio-danita, encontravam-se no Reno e amalgamaram-se ali, como é testemunhado pela existência de 2 grupos raciais na Alemanha. Na Alemanha, você vai achar esses altos loiros e vai achar os baixinhos mais morenos, com a pele mais escura. Isso a gente vê por aí também. Os nórdicos, então, deram continuidade ao comércio de Hamburgo, das costas do Báltico, fizeram um grande comércio com os braquicéfalos, que são aquele pessoal do Danúbio, né? E muito pela passagem de Brenner, isso me chamou a atenção. A que passagem de Brenner é essa, né? Então, esse contato extenso, isso na realidade é uma passagem que fica entre os Alpes ali, para você passar ali da Alemanha para a Itália, pela Suíça, ali pela Áustria, tem um lugar que você pode passar. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui fala aquela questão que eu falei que apenas as cinzas são encontradas porque esse pessoal costumava queimar os corpos que morriam. Tá? Essa aqui é a passagem de Brenner, tá? Ela fica dentro dos Alpes e aí você consegue vir do norte da Europa vir para o sul. Coisa maluca, né? Acho que aqui na anterior tem aqui, ó, o pessoal caminhava aqui, acompanhava o Reno, depois vinha aqui para dentro, passava essa Brenner Pass, né, a passagem de Brenner. E aqui tem mais, olha só que lindo, pessoal, esse vale onde é que se consegue passar, né, da região norte da Europa para a região sul. Muito bacana, achei muito bonito, por isso que eu botei aqui. Bom, então nós falamos da 1, que é a nórdica, agora tem a 2, que é uma branca central, que é essa mistura do homem azul com o amarelo e os anditas. Então, ali esse povo é mais braquicéfalo, moreno e atarracado. Tá? Eles ficaram como uma cunha ali das raças nórdicas e as do Mediterrâneo. Então, ficaram ali no meio. Durante quase 20 mil anos, os andonitas haviam sido empurrados cada vez mais ali para aqueles morros e tal, né? E por volta de 3 mil anos antes de Cristo, uma aridez presente estava conduzindo os andonitas de volta ao Turquestão. Esse empurrão recebido pelos andonitas para a direção sul continuou por mais de 1000 anos, dividindo-se ao redor dos mares Cáspio e Negro, e eles penetravam na Europa pelos caminhos dos Balcãs e da Ucrânia, então, lá pela Rússia, lá em cima, né? Essa invasão incluiu grupos restantes dos descendentes de Adamson, né? E que depois eram os anditas, né? Por volta de 2.500 a.C., o curso para o oeste que empurrava os andonitas alcançou a Europa e essa invasão toda da Mesopotâmia, na Ásia Menor, e da base do Danúbio pelos bárbaros das montanhas do Turquestão, constituiu o mais sério e prolongado de todos os retrocessos culturais até então. Estes invasores definitivamente andonizaram o caráter das raças centro-europeias. Então, eram os andonitas que chegaram ali. E desde então, já tem as características alpinas ali também. E a terceira é a raça branca do sul, que é mais perto ali do Mediterrâneo, né? E é bastante mesclado do homem azul com os anditas, mas bastante também saarianos, né? Ou seja, tem pele mais escura e tal. Né? Deixa eu ver o que mais. As regiões costeiras mediterrâneas, todavia, não foram permeadas pelos anditas até
tempos de grandes invasões nômades de 2.500 a.C. Olha só como as coisas vão ficando pertinho, né? Esta interferência nas viagens terrestres trouxe grande expansão no tráfego do comércio marítimo. O comércio do Mediterrâneo por via marítima estava em plena atividade há cerca de 4.500 anos atrás. E esse desenvolvimento do tráfego marítimo, então, resultou na expansão súbita dos descendentes dos anditas por todo o território costeiro da bacia do Mediterrâneo. Essas misturas raciais, então, constituíram a base da raça do sul da Europa, mais miscigenada de todas. Ela é a mais misturada porque ela tem muito, né, tem o pessoal do sul, a raça alaranjada, a raça verde, dos índigos, né? É uma mesclada geral. Em geral, são de estatura baixa, de cabeça alongada e morenos. No norte, os anditas suprimiram, então, os homens azuis por meio das guerras do casamento, né? Sobreviveram o maior número. Ali fala que os bascos e os berberes representam a sobrevivência de 2 ramos dessa raça. Então, ali já se falou que o homem azul, que tem ainda um pouquinho maior de genética de homem azul, ali os bascos, ali no norte da Espanha, que dá para ver um pouco ainda. Esse foi o quadro, então, da miscigenação racial apresentada na Europa por volta de 3.000 a.C. Apesar da falta adâmica parcial, os tipos mais elevados miscigenaram, se trocaram. Então, aqui fala então, os tempos da nova idade da pedra, a idade do bronze, né, no sul da França e na Espanha, a nova idade da pedra, que fala mais ali da adoração do sol. Esse pessoal ficou adorando o sol, até hoje tem alguma coisa sobre isso, né? Deixa eu ver o que mais, que até trouxe algumas imagens. A questão da mãe também, né? Então, hoje em dia, a deusa mãe e a sua representação em muitas religiões, muitas mesmo, né? Que é a idade da pedra, a nova idade da pedra, que já tinha mesclado, antiga, aqui é a idade do bronze, o pessoal já usava capacete, espadas, né? Todavia, aqui finalizando, é uma falácia presumir classificar os povos brancos como sendo nórdicos, alpinos ou mediterrâneos. Houve uma mesclagem geral, forte e intensa demais para permitir tais agrupamentos. Em um dado momento, houve uma divisão bastante bem definida da raça branca nesses tipos, mas, desde então, ocorreu uma intermiscigenação bastante propagada, passando a não ser mais possível identificar essas identificações com qualquer clareza. Mesmo há 3.000 anos antes de Cristo, os antigos grupos sociais já não eram de só uma raça, não mais do que os atuais habitantes da América do Norte. Essa cultura europeia, durante 5.000 anos, continuou expandindo-se e se intermesclando em uma certa medida. A barreira da língua, entretanto, impediu a reciprocidade plena entre as várias nações ocidentais. Então, o livro diz que durante o último século, agora já 1800, 1900, né, essas culturas vêm tendo a oportunidade melhor de combinação e mesclagem da população cosmopolita da América do Norte, ou seja, o pessoal está conseguindo se misturar bem lá, né? E o futuro desse continente será determinado pela qualidade dos fatores raciais com os quais lhe é permitido compor a sua população, atuais e futuras, bem como pelo nível mantido na sua cultura social. E assim, meus queridos, eu vou findando, lembrando que hoje nós somos uma mistura de tudo isso, tá? Ninguém é mais que ninguém, né? Eu acho que as raças sangicas, como surgiram todas juntas na mesma família, não tem uma mais evoluída e menos evoluída. Hoje nós temos, então, essa mistura toda, tá? Então, pessoal, fica meu muito obrigado, tá? Por terem me aguentado, assistido. Meus mais sinceros agradecimentos a todos que tiveram a paciência de assistir essa apresentação, que na realidade é uma interpretação do documento 80 do livro Durante a Expansão Dita do Ocidente. E agradeço em especial à Escola Urantia, essa iniciativa, né, da Urantia Associação Brasileira, UAB, que propicia essa oportunidade e convida a todos para acessarem o site da escola e se inscreverem. Tem lá a Escola Urantia, você pode achar lá na internet, onde poderão assistir novamente esta apresentação quantas vezes desejarem e muitas outras, ainda mais encantadoras que esta.
disponíveis dos diversos cursos já realizados. Tá? Então, vamos voltando agora. Não sei, ninguém quis me perguntar nada, acho que alguns foram dormir, não estão ainda. Muito Eu bom, tenho uma pergunta. parabéns. Obrigado, Jorge. Parabéns, Que Jorge. legal. É bastante assunto, né? Mas consegui chegar às 9h40. Pessoal, perguntas, alguma dúvida? O que eu posso ajudar? Eu tenho uma pergunta, Jorge. Por favor. Mas eu queria parabenizar. Aprendi muito. Toda vez que se dá uma aula, eu aprendo muito. Você faz uma pesquisa profunda do conhecimento humano e intermescla com o ensinamento do livro de Urântia. Parabéns. Muito grato. Olha, a pergunta é um pouco mais ampla e é a sua interpretação. Você acha que as 6 raças sanguíneas e a raça violeta de Adão, elas podem ser associadas com as 7 possíveis associações da deidade? Eu vou explicar. Você tem Pai, Filho, Espírito e tem as 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Então, você acha, uma pergunta, se o azul com pai, o amarelo com filho, o vermelho com espírito, o verde com pai e filho, e essa é a minha pergunta. É interessante, Roberto. Eu não tinha pensado nisso, mas daria para se fazer essa conexão, né? E a violeta seria as 3 juntas, né? O Pai, o Filho e o Espírito juntos, numa só, né? Mas é bem interessante. Eu nunca pensei nessa possibilidade, ou se isso traz alguma característica da personalidade ou genética, isso eu já não saberia te dizer. Acho que só quando nós estivermos mais adiante lá, Roberto, para Homem queria os Melquisedeque lá, que devem ser os professores de bom lá. Se nós não tivermos um príncipe planetário Melquisedeque, talvez possa nos dar a resposta antes disso. Obrigado pela pergunta, Roberto, mas não saberia te dizer exatamente. Grato, Jorge. Mas é interessante. Eu queria a oportunidade de fazer uma pergunta também. Como disse o nosso irmão Roberto, parabéns aí, Jorge, pela sua apresentação. Agora, eu queria saber, assim, melhor detalhe, quando você fala, assim, de tribos superiores, você está distinguindo de qual delas? Bom, Apolinário, é que, né, eu não sei, desculpe, já terminasse a pergunta, eu posso falar? Assim, ó, Apolinário, os reveladores falam que existem as raças sangíticas, e eles dizem que 3 delas são primárias e 3 delas são secundárias. As primárias seriam a vermelha, a amarela e a azul. E as secundárias seriam a laranja, a verde e a índigo. A índigo seriam os negros, né? Então, eles chamam de secundárias. Eu acredito que os reveladores falam isso porque em planetas normais, o que não é o nosso caso, que somos um planeta experiencial, né, chamado planeta decimal, as coisas são um pouco diferentes, tá? Mas eu acredito que em planetas normais, eles dizem que a raça vermelha, por exemplo, que é uma raça primária, é a primeira a surgir. Depois, lá pelas tantas, 50, 100 mil anos depois, surge a amarelo, o azul, né? E aí elas vão brigando entre si, se mesclando. Depois vai surgindo as secundárias também, né? Que são a laranja, a verde e a índigo, que teriam menor capacidade intelectual, física, eu não sei, biológica. Mas, hoje, eu diria o seguinte, nós, na posição cultural que nós estamos hoje, isso não fica bem colocar dessa forma, inferior e superior. Eu quero crer que aqui no nosso planeta, como todas as 6 raças nasceram de uma mesma família, eu creio que elas devem ter um potencial muito, muito parecido. Claro que nós vimos hoje na apresentação que a raça violeta,
eles não achavam muito interessante se juntar com pessoas de pele escura, né? Preferiam, por exemplo, a vermelha, ou o azul, ou a amarela, né? Que tenham características mais adequadas e talvez, sei lá, por acharem mais a beleza ou questão mais biológica, né? Mas fala que as raças anditas, que são a mistura dos noditas e dos adamitas, não achavam interessante as raças escuras que tinha na Índia, que era uma mesclagem bastante grande, que é o lugar mais miscigenado que existe, e também dos saarianos, né, como ele fala que eles eram o povo do Saara, né? Os índigos e mesclados com os laranja e os verdes. Então, mais por isso, o polinário, né? Mais por isso que fala assim, superior, inferior. Não sei se ajudou ou não. E, claro, vamos supor, os andonitas, que é o de Andon e Ponta, eles eram os nativos, né? Não necessariamente mais inteligentes. Por isso que vem a raça violeta, para impregnar uma genética superior, onde é que o cérebro funcione melhor. Nós estamos no mundo material. Eu hoje penso assim, quando o livro fala que a humanidade deveria se preocupar com a genética, aperfeiçoar a biologia, não é uma questão de desfazer o que está aí ou de segregar quem não tem uma capacidade, não tem estudos, ou não tem uma biologia, ou é doente, né? Mas de nós cuidarmos para que, no futuro, a gente consiga ajudar pela ciência a dar corpos mais perfeitos para aquelas almas que vão vir ainda. Qual é a graça? Hoje em dia a gente fala isso porque a gente acha que não tem solução você conseguir gerar um bebê que não seja diabético, que não tenha questões de câncer que possam atacar ele. Mas eu diria o seguinte: quem não gostaria de ter um filho que não tivesse nenhuma possibilidade de ter câncer, de ter diabetes, de ter doenças? Eu acho que todo mundo gostaria. Então, essa parte eu acho que a ciência tem que trabalhar ainda. Vamos cuidar dos excepcionais que estão aí? Sim, vamos cuidar. Mas vamos cuidar também para que não surjam novas questões biológicas, onde é que Deus coloque personalidades e se criem almas com deficiências físicas tão grandes. Sei lá. É uma conjectura minha, né? Eu penso assim. Olá, Jorge, posso dar uma palavrinha? Por favor. Então, eu entendo que essa questão, quando o livro fala de raças superiores, raças inferiores, eu entendo que seja uma questão meramente física. Eu não entendo que sejam questões, primeiro, espirituais, de forma alguma, e muito menos intelectual. Porque se a gente for fazer uma avaliação, uma comparação, o livro trata a raça violeta como a superior, a mais superior de todas, né? Porque são os descendentes de Adão e Eva que vieram de Jerusalém e eles têm vamos dizer assim, um corpo físico perfeito, né? Não são suscetíveis a doenças, eles não têm deficiências, então seria uma raça perfeita, né? Nesse aspecto físico. Mas você pega Adão e Eva, falharam, caíram na enganação de Caligaste, enquanto que Van e Amadon, que eram andonitas, se mantiveram leais. Então, assim, não dá para a gente determinar, certamente, essa questão de raça superior e inferior em todos os aspectos. Eu entendo que o livro está falando meramente em condição física. Então, hoje, nos dias atuais, nós temos a contribuição do sangue adâmico praticamente em todas as raças, algumas em maior, outras em menor grau, mas intelectualmente eu entendo que todas as raças têm o mesmo potencial. Eu acho relativo isso, Neemias, porque a questão biológica ela afeta a questão mental, que é física também. Mas, um pouco, queremos crer que cada vez vai ser menos. Muito bem. Ô Jorge, Oi, Luiz Carlos. Bem-vindo.
Aqui na página 889, no final, tem escrito o seguinte: durante o último século, essas culturas vêm tendo uma oportunidade melhor de combinação e mesclagem na população cosmopolita da América do Norte. E o futuro desse continente será determinado pela qualidade dos fatores raciais com os quais lhe é permitido compor as suas populações atuais e futuras, bem como pelo nível mantido na sua cultura social. Não é muita pretensão desse arcanjo de Nébado, não? Pode ser, ele estava falando para aquelas pessoas lá americanas, né? Então, talvez ficou uma coisa muito direcionada, diz quando pensa dessa forma. Ah, mas onde é que foi revelado? Lá em Chicago, nos Estados Unidos, dentro de uma época e de uma cultura que já vai passando seus 70, 80 anos. É como o Geraldo já colocou esses dias. O livro, em algumas termos, ele está obsoleto já, né? Quando fala em homens, né, deve falar seres humanos, enfim, com o tempo ele vai precisar se atualizar, né? Então, essa questão de superior e inferior também, eu acho que são coisas que talvez nós tenhamos que, futuramente, a fundação, alguém, nós vamos ter que ir ajustando esses termos um pouquinho mais. Mas creio que seja isso. Apresenta realmente uma colocação muito, digamos assim, muito direcionada, tá entendendo? Se foram feitos pelos americanos, mas esse arcanjo de Nébado é americano, para dizer isso? Não, é que, na realidade, o livro... Foi ditado por ele, ou foi feito por um americano? Porque se foi ditado por ele está puxando a brasa para a sardinha dele, tá entendendo? Ele deve ser americano, tá entendendo? Aí fica uma situação muito difícil para quem está sentado do lado de cá e lendo, né? Pô, o futuro é eles, tá entendendo? Eles é que tem que manter essa pureza racial. Acho que aí fica pesado. Na realidade, foi uma afirmação dessa? Hein, Luiz? Sim. Mas eu estou vendo aqui, pelo que o texto está dizendo, ele não está dizendo que o continente norte-americano é o futuro do mundo. Ele falou dos europeus, se a gente ler o parágrafo inteiro, diz assim, ó: essa cultura europeia, durante 5.000 anos, continuou expandindo-se e se intermesclando em uma certa medida. A barreira da língua, entretanto, impediu a reciprocidade plena entre as várias nações ocidentais. Ele está falando, ó, não houve, por conta da língua, não houve essa reciprocidade entre as nações ocidentais. Continuando, durante o último século, essas culturas, ambas as culturas, né, tanto a europeia quanto a americana, vêm tendo uma oportunidade melhor de combinação e mesclagem na população cosmopolita da América do Norte, ou seja, porque a América do Norte se tornou, vamos dizer assim, o primeiro país livre, onde era o país da liberdade. Então, na América do Norte, houve uma oportunidade de melhor combinação e mesclagem. E o futuro desse continente, agora ele está falando do continente norte-americano, está falando o futuro do continente norte-americano será determinado pela qualidade dos fatores raciais com os quais lhes é permitido compor as suas populações atuais e futuras. Então, ele não está falando assim, olha, o americano é o melhor povo do mundo. Eu entendo que ele só está falando sobre essa oportunidade que aconteceu de maior miscigenação no continente americano por ter se tornado um país livre e ter valorizado as liberdades individuais e se tornou expoente nesse aspecto. Eu poderia complementar, Neemias, só para Luiz Brito, que vamos supor, da forma que foi colocado agora pelo Neemias, fica muito claro que, conforme como eles forem fazer, por exemplo, agora eles barrearam os mexicanos, os sul-americanos, talvez como era o país da liberdade, talvez eles deveriam deixar todo mundo chegar. Sim, agora estão fazendo um retrocesso, inclusive, né? Estão fazendo retrocesso. Exato, exatamente. Então, o livro está dizendo assim, olha, nesse cenário atual, vai depender de como
com os quais lhes é permitido compor as suas populações atuais e futuras. As coisas estão mudando, inclusive. Hoje, a América do Norte, 53% fala espanhol. Logicamente, é a sua percepção do que está escrito aqui. Eu me lembrando de tempos pretéritos, eu diria, explica, mas não justifica. É só. Muito obrigado. Pessoal, 21h57, não sei se alguém tem muita pergunta ainda. E temos de considerar também que foi escrito em 34, né? Já vai fazer 100 anos que isso foi escrito. O cenário do país mudou nesses últimos tempos, né? O arcanjo era americano, não tem jeito, não. Posso fazer uma colocação importante? Sim, levantou a mão. Olha, no meu entender, eu quero me somar ao Neemias em dizer que essa questão da raça é muito relativa ao corpo material. Eu creio que, do ponto de vista dos reveladores, o corpo é uma roupa. Eles o tempo inteiro dão valor para a mente, para o espírito e para as decisões pessoais. Quando você atrela muito a personalidade ao corpo, esses problemas surgem. Agora, se você vê o corpo como uma roupa da alma e do ser, esses problemas de superior ou inferior é como uma roupa mais bonita e outra roupa menos bonita. Esse entendimento em termos práticos, eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar a Terra, eu acho que em algum momento vão vir os elevadores biológicos de novo para cá, entendeu? E o livro de Urântia já fala dessa possibilidade. Então, a gente tem que preparar o caminho, vamos dizer assim, espiritual e intelectual. Quanto mais pessoas tiverem contato com a revelação da verdade, mais Deus vai poder atuar nos casamentos que ocorrem, nos encontros. Então, por um lado, a gente pode ir cientificamente tentando ver o que é possível se fazer para a elevação biológica dos corpos humanos. Mas eu acho que a principal ação é disseminar a verdade do livro de Urântia. Aí, todas as decisões das pessoas assim bem orientadas vão estar mais permeadas da vontade de Deus, inclusive os casamentos. Então, eu acho que isso é o que temos que fazer na prática. Obrigado, Roberto. Jorge, eu só queria complementar, eu lembrei de uma coisa. Para Deus, há duas espécies de seres humanos. Aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que não fazem a vontade de Deus. Só para diferenciar. Obrigado, Lilian. Bom, pessoal, são 22 horas, acho melhor deve ter gente. Cadê o nosso sorteio? O sorteio, então. Tem um sorteio de quem está participando do encontro de um livro de Urântia, tá? Então, nem sei, acho que alguns até já não estão mais aí, esqueci de falar no começo. Eu coloquei o nome de todos que estavam presentes. Se por acaso for sorteado alguém que não está presente, a gente sorteia de novo. Tá bom. Então, vou compartilhar com vocês aqui os nomes. Estão todos vendo aí? Uhum. Então, estamos aqui, Neemias, Sueli, Jorge, Aglaupi, não sei se se pronuncia dessa forma, Apolinário, Bernadette, César, Henrique, Fábio, Mário, Gabriel, Roberto, Jonatas, Lilian, Mantovani, Márcia, Marisa, Luiz, Milton, Rosângela, Silvana e Susan. Ok? Então, vamos lá. Eu vou 1, 2, 3 e já. Marisa. Uhul! Alguém já tinha... Marisa já foi sorteada antes, não? Ainda não, primeira vez. Parabéns. Parabéns, Marisa. Parabéns, Marisa. Marisa está aí? Porque ela tinha...
Marisa, bom, o nome dela está aqui. Ela tá aqui. Acho que ela não, talvez, mas ela tá. E ela Aqui, ó. Tá aqui, tá ó. aí, ó. Uhul, parabéns, Marisa. Liga o microfone. Liga o microfone, Marisa. Microfone, Marisa. Tá Você tem que ligado? ligar o som. Ligar o som. Depois eu mando o endereço para você. Agora sim. Isso. Está ouvindo agora? Agora Eu disse sim. que foi uma bela surpresa. Muito obrigada. Que bom, parabéns. Muito obrigada. Vou Obrigado compartilhar a com todos. vocês aqui o link do sorteio. Quem quiser entrar e conferir, está aqui o link. Ok. Muito obrigado a todos, pessoal. Desculpe Muito qualquer obrigada, coisa, falei Jorge. bastante. Estava muito Márcia, bacana. Obrigada, Boa Jorge, noite a Aprendi parabéns. bastante. Obrigada. Obrigado, Tchau. senhora. Boa Boa noite. noite Boa e noite fiquem a com todos. Deus. Ah, não, Boa não, noite. peraí. Semana que vem sou eu. É. Todos estão convidados. Eu vou falar sobre o desenvolvimento da civilização moderna. Conto com vocês, tá bom? Muito bom. Estaremos aqui. Obrigada. Boa noite a Um todos. abraço. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.